Eu estou muito feliz de estar aqui, estamos, né? Revendo a igreja, alguns irmãos, companheiros de ministério, os pastores, as suas esposas, e eu louvo a Deus por o tempo realmente que passamos aqui. Foi um tempo considerável, né? Estivemos na Igreja do Recreio 14 anos, chegamos aqui, os nossos filhos eram pequenos, já são jovens já, mas aprendemos muito, debaixo da liderança do pastor Wander, os demais pastores também, e Deus hoje nos levou para um outro lugar, onde também temos agora levado um pouquinho, compartilhado um pouquinho do muito que nós aprendemos aqui, e eu sou muito grata a essa igreja, a esse pastor, por tudo aquilo que nós recebemos e temos até hoje, né, como bagagem. Obrigado, minha esposa. Gente, boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês nesta oportunidade, a convite do pastor Wander. Como o Mauro acabou de dizer, eu completei agora, dia 25 de abril, 25 anos de ordenação ao ministério pastoral, e desses 25 anos, 14 anos, nós passamos aqui servindo e aprendendo com esta igreja, e nós somos muito gratos a Deus pela existência desta igreja no nosso ministério, na nossa família, uma igreja sempre muito generosa, muito cuidadora, muito amável. Pastor Wander foi quem abriu a porta desta igreja para que aqui chegássemos, estivéssemos aqui servindo, e poder voltar aqui e rever tantos amigos, irmãos em Cristo, pessoas que labutaram conosco, trabalharam conosco, e é muito bom estar aqui de volta, pregando a palavra nesta oportunidade. Talvez vocês não percebam, mas eu estou nervoso, como se fosse a primeira vez. Dia 1º de maio de 2008, foi a primeira vez que eu preguei nesta igreja, no culto de quinta-feira, e eu estou tão nervoso como naquela vez, pelo privilégio, pela responsabilidade e agora a emoção, né? Poder rever vocês. Davi está ali sentado com Samira, a namorada. Fica de pé, Davi, por favor. Isabel também com Nicolas. Fica de pé, os namorados, a namorada ou namorado, fica de pé. São os nossos filhos, Davi e Isabel. Podem sentar. É muito bom, gente, estar aqui com vocês. Vamos à palavra, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículos de 1 a 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Isaías capítulo 38, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Deus seja louvado. Gente, essa é uma das narrativas mais conhecidas do Antigo Testamento, mais interessante, porque ela aparece em 3 referências diferentes. Isso não é comum acontecer no Antigo Testamento. Aqui em Isaías 38, em 2 Reis 20, em 2 Crônicas 32. O texto é muito claro. O rei Ezequias adoeceu, uma doença que o deixou à beira da morte. Veio o profeta Isaías, da parte de Deus, dar uma mensagem difícil, de que ele morreria. Aquela doença o levaria à morte. E Ezequias então ora ao Senhor, chora diante da presença do Senhor, pedindo a Deus uma chance, uma oportunidade para continuar vivendo. Daí Ezequias, daquele momento de muita dor, muita angústia, querendo viver, Deus ouve a sua oração e faz o profeta Isaías voltar ao rei e dizer: pedido aceito, você vai viver mais 15 anos. Gente, se você recebesse um decreto dizendo que os seus dias estariam terminando, o que você faria? Um diagnóstico que levasse você a pensar que os seus dias estariam terminando, o que você faria? Como reagiria diante de uma notícia tão trágica como essa? Olha,
se eu recebesse de Deus uma sobrevida, uma segunda chance, eu também faria a minha vida valer muito mais a pena. Eu faria o meu tempo fazer mais sentido. Faria uma revisão na minha agenda, eu ressignificaria a minha história. Com certeza, se eu recebesse de Deus uma oportunidade de continuar vivendo, depois de um diagnóstico como este, eu perdoaria mais, abraçaria mais, beijaria mais, eu com certeza me alegraria mais, sorriria mais, aproveitaria melhor a vida, porque o tempo passa rápido demais. O tempo, se há uma coisa que ninguém gosta de perder, é o tempo. Afinal de contas, o tempo é precioso. Para alguns o tempo é o quê? É dinheiro. Ninguém gosta de perder tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que Deus nos deu, e nós podemos até desperdiçar o dinheiro, que ele pode ser recuperado. Podemos desperdiçar a saúde, que ela também pode ser recuperada com o avanço da medicina. Podemos até desperdiçar determinadas escolhas ou oportunidades que a vida oferece, que dependendo podemos recuperar essas chances perdidas. Mas o tempo perdido é tempo perdido. Uma vez que o tempo se vai, ele desaparece para sempre. Não há como voltar, não há como recuperar o tempo perdido. Não sei quantos aqui lembram da antiga Rádio Relógio Federal. Quem é desse tempo? Levanta a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu também sou dessa época. E naqueles minutos de sabedoria da Rádio Relógio Federal, muitas lições, curiosidades da vida, e uma delas eu lembro até hoje, que dizia assim: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Quem aqui não gostaria de voltar no tempo, se isso fosse possível, obviamente, para rever alguma decisão errada que tomou, para refazer algo que não deu certo, talvez para tentar reconstruir algo que foi destruído pela vida, pelas escolhas? Se Deus me desse a oportunidade de voltar no tempo, eu teria feito algumas escolhas diferentes. Eu teria talvez me aproximado mais do Senhor quando me afastei. Eu teria talvez valorizado mais a minha saúde física, emocional. Se eu pudesse voltar no tempo. Muitos de nós aqui nesta noite, ou cultuando pela internet, com certeza, muitas vezes, já desejamos recuperar o passado, rever algumas decisões, mudar algumas escolhas, mas isso, claro, não é possível. O que passou, passou. Não inventaram ainda uma máquina do tempo capaz de nos levar para o passado e refazer a nossa história. Isto é impossível. O que passou, passou. Ficam apenas as consequências, as sequelas, os resultados, tanto dos erros como dos acertos. Mas se você pudesse adiantar o tempo, será que já pensou nisso também? Se inventasse uma máquina que nos levasse para o futuro, viajar para o futuro para não perder tempo. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme Clique, de 2006, com Adam Sandler, que ele adquire um controle remoto universal, e clicando nas teclas daquele controle, ele vai pulando os anos, e ele chega no futuro, e percebe que naquela fantasia, ele percebe que aquelas fases que aparentemente eram para ele sem importância, eram as mais significantes, e ele não aproveitou nenhuma delas. Eu espero que nesta noite eu não faça você perder o seu tempo. Eu espero terminar a mensagem antes do tempo, talvez 8h30, 8h40 no máximo, para que você tenha tempo de fazer o que ainda não fez por falta de tempo. Espero que você não fique olhando o relógio, nem o celular, que aproveite agora o tempo que Deus está dedicando a você, usufruir desse momento, dessa palavra, desses louvores, porque este tempo não volta. E nós somos às vezes tão ansiosos que eu percebo em alguns momentos como este, as pessoas ficam filmando o ambiente, filmam o louvor, filmam a mensagem, mas não está prestando atenção no que está sendo dito, porque querem guardar aquilo para depois, mas depois passa. Então viva o momento presente, esqueça o passado, esqueça o que passou, não fique tão preocupado com o futuro. O momento agora é o mais importante para você, para a sua vida valer a pena, para o seu tempo fazer sentido. Hoje é o momento, agora é o melhor momento.
Eu tenho duas boas notícias para você, uma boa e outra ruim. Qual delas você quer ouvir primeiro? Pode ser a boa? A boa notícia é que você ainda tem tempo para fazer muitas coisas boas na vida. Você ainda tem tempo para rever decisões, refazer escolhas, refazer amizades talvez, recomeçar algo que ainda não terminou. A boa notícia é que você ainda tem tempo. Mas há uma notícia ruim que eu quero passar para você. Porque assim como Ezequias, o rei Ezequias, todos nós também estamos com os nossos dias contados. Doentes ou não, diagnosticados ou não, sentenciados ou não, os nossos dias estão contados. Todos um dia vamos morrer, e quanto a esta certeza, ninguém sabe em que período do tempo isso vai acontecer. Eu me lembro quando eu era mais jovem, e chegando aqui à igreja, minha filha Isabel com 4 anos, Davi com 8 anos, eu tinha uma perspectiva de futuro muito interessante. Eu dizia assim para mim mesmo: Senhor, eu quero viver os meus dias da melhor maneira possível. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com o Senhor, eu quero ir para o céu, e eu orava da seguinte forma: Senhor, deixa-me viver, até pelo menos eu conhecer os meus netos. Só que o tempo passa rápido demais. Interessante, quando os nossos filhos são pequenos, nós queremos que eles cresçam logo, que o tempo passe rápido demais, mas quando eles crescem, a gente fica pedindo: Senhor, retarda o tempo, reduza o tempo. Hoje Isabel está com 19, falando em casamento, Davi com 23 também falando em casamento, e a minha oração já mudou. Falei: Senhor, deixa-me encontrar contigo depois de conhecer os meus bisnetos. Senhor, retarda o tempo, porque no fundo, gente, é muito bom viver, é muito bom experimentar as pessoas, viver a vida com alegria, com satisfação. Mas a partir desse texto que eu li com vocês, eu quero chamar a atenção e desafiar você a pôr algumas coisas em ordem na sua vida. O profeta Isaías disse a Ezequias que ele deveria pôr a sua casa em ordem. E pôr a casa em ordem poderia significar o acerto de algumas pendências. Sim, poderia talvez ser a conclusão de alguns projetos inacabados, ou quem sabe o início de algumas mudanças que deveriam ser feitas no seu reino. Naquele tempo, um rei deveria fazer o seu sucessor. Ezequias ainda não tinha um filho. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão de que quando Ezequias recebeu de Deus essa sobrevida de mais 15 anos, nasceu Manassés, que não foi um bom rei para Israel, nós sabemos. Mas o fato é que Deus deu a Ezequias uma sobrevida para ele fazer alguns ajustes, alguns acertos, pôr algumas coisas em ordem. Talvez coisas que só ele, o rei Ezequias e Deus sabiam. Quem sabe pendências familiares, relacionamentos quebrados, que o rei deveria acertar, corrigir, promessas feitas e não cumpridas. O fato é que Deus deu a Ezequias uma sobrevida, para ele fazer alguns ajustes, alguns acertos, porque ainda havia tempo. O que sabemos é que quando foi avisado pelo profeta Isaías de que iria morrer, diz o texto que Ezequias orou ao Senhor, pedindo que Deus não o levasse. Deus ouviu a sua oração, concedendo-lhe então mais 15 anos de vida. Ezequias implorou, fico imaginando a cena do rei, clamando, gritando, chorando, para que Deus lhe concedesse mais um tempo. E a partir daquele momento a vida de Ezequias mudou. E é triste constatar, meus irmãos, que existe até hoje desordem em muitos lares. Muita coisa está fora do lugar, e que nesta noite você que me assiste, que me ouve aqui, decida obedecer a ordem do Senhor dada a Ezequias. Ponha em ordem a sua casa, faça ajustes, faça reparos, porque o tempo está correndo. Ponha a sua casa em ordem, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de quê? 3 coisas que eu quero que você anote no seu coração. Em primeiro lugar, ainda dá tempo de mudar alguns hábitos. Anote isso, ainda dá tempo de mudar alguns hábitos. O rei Ezequias
virou o rosto para a parede quando percebeu que os seus dias estavam terminando. Ele precisava então ir para um lugar secreto. Aquela oração foi uma oração profunda, e ele começou a chorar bem alto, lamentou diante do Senhor. E eu estou falando aqui de um lugar que você também pode ir para buscar a face de Deus. Muito provavelmente Ezequias estava no seu quarto, ele virou para a parede e começou a esmurrar a parede, eu imagino a cena, gritando, lamentando. Foi uma oração fervorosa, eu não tenho dúvidas. E às vezes nós precisamos ir para um lugar qualquer, virar o rosto para a parede com vergonha, em humildade diante do Senhor. Nós precisamos ter o nosso quarto de guerra para buscar o Senhor face a face, porque onde há oração há poder, especialmente oração fervorosa. Então, se você precisa de alguma coisa, se há alguma pendência na sua vida, se as coisas não estão dando certo para você, vire o rosto para a parede, busque a face do Senhor, vá para o seu quarto de guerra, coloque o joelho no pó. Quem sabe ainda há esperança para você. Ore mais. Algumas lágrimas serão derramadas, alguns gritos serão dados, não se preocupe, porque todos nós precisamos de um lugar ou de um momento para abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, por favor, faça alguma coisa, está doendo, prolonga os meus dias, faça o milagre acontecer na minha família, restaura o meu casamento, tira os meus filhos das drogas, traga de volta aquele que se perdeu. Deus, faça o milagre. O câncer que atingiu a minha casa, faça o milagre. Não tenha medo de gritar, de clamar, de virar o rosto para a parede e dizer: Senhor, faça alguma coisa. É bom ter um lugar para falar certas coisas com Deus. E Ezequias encontrou o seu lugar, a sua parede, o seu quarto de guerra. A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: você já tem o seu lugar de oração? Tem a sua parede? Tem um lugar na sua casa, no seu escritório, seja lá onde for, onde você rasga o coração para o Senhor, onde você fala coisas que só Deus pode ouvir? Ezequias soube apreciar o significado do tempo. Ainda dá tempo de fazer alguns acertos com o Senhor, meu irmão, minha irmã. Ainda dá tempo de se arrepender de hábitos destrutivos. Ainda dá tempo de se afastar das más companhias, das amizades tóxicas. Ainda dá tempo de mudar certos hábitos. Há lares onde a música mundana tem um lugar de destaque, onde é comum a prática da mentira. Em alguns lares cristãos, quando o telefone toca, o pai ou a mãe ainda fala para o filho: diga que eu não estou. São hábitos que não podem mais compactuar com a vida de um cristão. Há lares onde impera a falta de amor e onde predomina a ausência do perdão. Há lares em que, apesar das campanhas contra o tabagismo, os pais fumam diante dos seus filhos. Há lares onde há um barzinho ainda, sempre repleto de bebidas alcoólicas no centro da casa, e os filhos crescem vendo aquilo. Há lares onde a conversação está cheia de palavras torpes, palavrões, piadas indecentes, onde xingar é uma ocorrência comum, e as crianças, mesmo as pequenas, estão sempre ouvindo essas palavras chulas, de baixo calão, que os pais usam para extravasar a raiva. Há lares onde impera a maledicência. A família fala mal de todo mundo à mesa, inclusive do pastor da igreja. Ainda dá tempo de mudar certos hábitos. E quem sabe você veio aqui nesta noite para que Deus te lembre de uma coisa: os seus dias estão contados, viu? Faça a sua vida valer a pena, mude certos hábitos ruins que você sabe que Deus não se agrada, ainda dá tempo. Conta-se uma história de um certo pastor que foi visitar uma família, não foi o pastor Wander, claro. Chegando lá, ele foi recebido por uma criança de 4 anos. Enquanto aguardava na sala, o pastor percebeu que a criança não parava de encará-lo, de olhar para ele com aquele olhar curioso, olhando de um lado para o outro o rosto do pastor, a ponto de tocar no rosto do pastor. E aquele pastor disse: e aí, você está achando o seu pastor bonito? Ao que a criança respondeu: não, é porque a mamãe falou que o Senhor tem 2 caras. Cuidado com crianças, viu? Gente, ainda dá tempo de mudar certos hábitos. Quantas coisas ruins, às vezes, nós fazemos em casa e não percebemos que nossos filhos estão percebendo tudo. Estão observando tudo. E vão repetir tudo.
Anotou no seu coração, ainda dá tempo de quê? De mudar certos hábitos. Segundo lugar, ainda dá tempo de rever as escolhas, as prioridades e a própria vida. Ainda dá tempo de rever as escolhas, as prioridades, a própria vida. Ezequias ficou arrasado com a notícia da morte, e quem não ficaria? Mas por que Ezequias queria viver? Por duas razões óbvias. Por que ele ficou tão arrasado com aquela notícia? É porque ele queria viver, é claro. Ninguém quer morrer, gente, ninguém merece morrer. Ezequias queria a vida, e há pessoas que só valorizam a vida quando estão a ponto de perdê-la. Não sei vocês, mas eu quero viver o máximo que puder. Eu quero viver Jesus, estar com Ele no céu, mas quero encontrá-lo num futuro muito distante. Não agora, porque eu quero viver. Quero ver os meus bisnetos. Quero brincar com eles se preciso for, se eu tiver disposição física, porque é muito bom viver. Mas em segundo lugar, Ezequias ficou arrasado porque ele estava no auge da vida. Ele estava no auge da carreira. Ele estava bem com Deus, fazendo um bom trabalho, um bom reinado. E a mente de Ezequias entrou em um turbilhão. Ele estava fazendo a coisa certa. Diz o texto que ele estava fazendo o que Deus se agradava. Era um bom rei, um dos melhores reis de Israel, dica de passagem. Então imagine você estando no auge da sua carreira profissional, recebe um diagnóstico de que os seus dias estão contados. É claro que você vai lutar para viver. Há lares onde as pessoas moram debaixo do mesmo teto, mas não são amigas, nem confidentes, não têm prazer de viver juntas, vivem as turras, uns com os outros, cônjuges que não se entendem, que falam linguagens diferentes, os filhos agindo como se estivessem em um ringue. Conheço os lares onde as esposas só sabem agredir os seus maridos com palavras, resmungam o tempo todo, estão sempre de mau humor. Conheço lares também cujos maridos ficam agressivos, violentos. E os filhos, quantos deles inseguros, complexados, com imagens distorcidas de si mesmos, vivendo em um ambiente às vezes doentio, patológico, agressividade verbal. Quantas crianças vítimas de abuso, falta de amor, violência física, até abuso sexual. Em lares assim não há relacionamentos saudáveis. A vida perde a graça e o sentido. Por isso que eu quero dizer para você então, em alto e bom som, que ainda dá tempo de rever as suas escolhas, as suas prioridades, rever a vida que você está levando. Porque às vezes, meus queridos, uma notícia ruim chega sem avisar, nós somos pegos de surpresa, inclusive. Mas quando entendemos que Deus é o Senhor do tempo e que Ele está no controle de todas as coisas, nós podemos ficar tranquilos. Segundo Reis, no capítulo 4, nós temos uma história muito interessante de uma viúva que estava a ponto de perder os seus 2 filhos para credores. E o profeta Eliseu foi usado para ministrar uma palavra de libertação, de cura, de milagre na casa daquela viúva. A pequena porção de azeite que ela recebeu, que ela tinha em casa, foi suficiente para Deus multiplicar. E diz o texto que quando o azeite foi multiplicado na casa daquela viúva, ela pôde pagar as suas dívidas. Eliseu deu uma ordem àquela mulher: vá e volte e pague as dívidas. E diz o texto que ela viveu da sobra. As oportunidades que Deus às vezes nos concede é para que nós façamos as melhores escolhas, alguns ajustes. Quem sabe você está ouvindo hoje uma palavra e lembrando de alguma decisão que você precisa tomar. Quem sabe hoje você precisa quitar uma dívida com alguém, pedir perdão a alguém, abraçar alguém, fazer a sua vida de fato valer a pena, porque ainda dá tempo. Ajuste as suas prioridades. No capítulo seguinte de 2 Reis, temos uma outra história envolvendo o profeta Eliseu, agora com Naamã, um general operoso, batalhador, vitorioso em muitas batalhas, ficou leproso. Naamã, um homem orgulhoso, vaidoso. Eliseu ministrou uma palavra a Naamã, e o tempo seria o determinante para que Naamã fosse curado. Naamã foi com seus oficiais à porta de Eliseu, que deu uma ordem ao general: vá lavar-se no rio.
no Rio Jordão. Tome 7 banhos, 7 mergulhos. Eliseu poderia ali mesmo, na frente da sua casa, impetrar uma ordem, e o general seria curado. Naamã, quando ouviu aquela ordem, a ordem da espera, não foi atendido imediatamente, ele ficou apavorado, ficou indignado, diz o texto. Haveria um tempo para que a cura de fato acontecesse. Eliseu impetrou aquela ordem diante de Deus. Naamã foi convencido pelos seus oficiais. Depois do 7º mergulho, ele foi curado da sua lepra. Naamã volta a Eliseu agora com um coração diferente, com a alma liberta. Aquela vaidade, aquele orgulho, todo o pecado que carregava, parece que as águas do Jordão levaram. Naamã reconheceu o Deus de Eliseu. Naamã volta para Eliseu diferente, um homem mais humilhado, arrependido, quebrantado. É por isso que devemos valorizar o tempo, porque Deus nos dá o tempo da gente refazer as nossas histórias, as nossas prioridades. Ainda dá tempo para que você possa rever as suas atitudes, rever as suas prioridades, a própria vida. Terceiro e último lugar, ainda dá tempo de valorizar o relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Ainda dá tempo de rever, de valorizar o relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E eu, usando aqui a minha imaginação, lendo para esse texto, eu diria que Ezequias, o rei, mandou todos saírem da casa onde ele estava, do quarto onde ele estava. Ele virou para a parede, começou a gritar, a esmurrar, a lamentar. E às vezes a situação é tão crítica que não dá nem tempo de ir à igreja, não dá nem tempo de buscar ajuda, nem tempo de marcar um gabinete. É em casa mesmo, onde nós abrimos o coração em oração a Deus, rasgamos o verbo. Ezequias não podia nem ir ao templo orar, ele precisava buscar a Deus naquele momento em casa, a sós. E tem momentos difíceis na nossa vida que nós não temos com quem compartilhar a dor, não temos um amigo por perto. Mas saiba de uma coisa: se você um dia experimentar esse dissabor de sofrer uma notícia, de receber uma notícia trágica, saiba que o Senhor está com você nesse momento. Vire-se para a parede, clame ao Senhor, grite, fale bem alto. No caso de Ana, a estéril, ela clamou a Deus no templo, pedindo por um bebê. Noemi, a sogra de Ruth, aquela mulher amargurada, ela abriu o coração para Deus enquanto caminhava de volta de Moabe para Belém, depois de em Moabe perder o marido e os 2 filhos. Jesus, na própria cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos tantos personagens na Bíblia, humanos como nós, que abriram o verbo, que rasgaram o coração, que expressaram a dor da alma, clamando: Senhor, faça alguma coisa, venha em meu favor, abra a porta, restaura, cura, liberta. Senhor, faça o impossível. Senhor, eu quero viver, eu não quero morrer. Todos nós temos que ir para o secreto de vez em quando, às vezes por causa de um casamento que entrou em crise, às vezes por causa dos filhos que estão afastados da igreja ou envolvidos em más companhias, fazendo coisas erradas. Às vezes precisamos ir para o secreto por causa da turbulência nos negócios, instabilidade econômica no país, poucos recursos, muitas dívidas. Às vezes precisamos ir para o secreto por causa de um problema na carreira, nos estudos, os projetos que não dão certo. Às vezes precisamos ir para o secreto, rever a nossa confiança em Deus, por causa de um problema na saúde, às vezes por causa de um luto interminável, às vezes por causa das prioridades que se inverteram. Há lares em que os valores materiais são mais importantes que os espirituais. Há lares em que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Conheço os pais que se esforçam para deixar bens materiais para os seus filhos, mas não estão preocupados com o legado moral ou espiritual que vão deixar. Há pais ausentes que não conseguem ter tempo para os seus filhos. E eu sei que nos dias de hoje em que vivemos esse corre-corre louco, desenfreado, precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas, nessa luta desenfreada pela sobrevivência. O pai de família às vezes se vê em volta com tantos compromissos que acaba não tendo tempo para se dedicar aos seus filhos. Eu sei que por
A Camila me comentou com o Maura que as crianças hoje estariam assistindo o culto com seus pais. Eu queria pedir um exercício, fazer um exercício com os pais nesse momento, que tem seus filhos ao lado. Abraça o seu filho. Dê um toque na sua criança, no seu bebê. Ele já cresceu, mas continua sendo criança, bebê. Os filhos que estão aqui já são grandinhos o suficiente para entender o que eu vou dizer. Preste atenção, crianças, adolescentes, jovens e adultos que são filhos desses pais que estão aí. Esse pai, essa mãe daria tudo por você. Faria tudo de novo por você. Daria vida, se preciso for, por você. Cuide deles também. Porque um dia os papéis vão se inverter. Serão vocês que vão precisar abraçá-los. Meu pai está com 88 anos. Teve um AVC recentemente. Parou de andar. Está fazendo fisioterapia para tentar recuperar os movimentos da perna direita. Nós somos 7 filhos, porque um dos meus irmãos já partiu. Temos nos revezado para cuidar dele. Trocar fralda, dar banho. Eu fico pensando, quando eu era criança, meu pai fazia tudo isso comigo. Dava banho, trocava fralda, e naquela época eu não tinha fralda descartável não, gente. Era de pano. Como a gente deu trabalho para os nossos pais. E eles não desistiram da gente. Fariam tudo de novo. Quem sou eu agora para não ajudar, para não cuidar do meu pai, para não dar banho nele, para não limpá-lo? Quem sou eu agora para fazer isso? Eu tenho pedido a Deus para que prolongue os dias do meu pai, para que eu possa cuidar dele o máximo possível, porque vale a pena viver, vale a pena ter um pai, uma mãe, vale a pena limpar papai e mamãe, vale a pena ouvir as mesmas histórias, responder as mesmas perguntas. Às vezes cansa. Minha mãe faz perguntas repetitivas, coisas que ela perguntou há 5 minutos, ela volta a perguntar, e eu tenho que responder tranquilamente as mesmas coisas, do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa, e ela pacientemente me respondia do mesmo jeito. Quem sou eu agora para fazer diferente? Ainda dá tempo, gente, de rever o relacionamento com o próximo. Ainda dá tempo de abraçar mais, de perdoar mais, de beijar mais. Filhos, sabe uma coisa que seus pais não gostam? Vou dizer uma coisa para vocês. É o quarto muito tempo fechado. É a ausência mesmo estando dentro de casa. É o silêncio mesmo estando a casa ocupada. De vez em quando, abra a porta do quarto, deixe seu pai entrar, sua mãe também, para fazer uma bagunça lá dentro com você. Quando você sair, avise. Quando chegar, avise. Ajude em casa, cuide do papai e da mamãe, porque eles estão envelhecendo, se você ainda não percebeu. Stephen Covey, em seu livro 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes, eu quero terminar contando essa história, faz uma referência a um pai que estava rodeado de pilhas de papéis, quando sua filha se aproximou e perguntou: pai, o que o senhor está fazendo aí? E sem querer erguer a cabeça, o pai respondeu: estou organizando algumas coisas, e estas páginas aqui, filha, têm os nomes de todas as pessoas que eu preciso visitar, para conversar, e todas as coisas importantes que tenho que fazer. E aquela menina, sem hesitar, perguntou: pai, o meu nome está nessa lista também? Aquela criança estava implorando atenção, implorando um olhar, um toque. Os pais precisam ter consciência de que não podem inverter os valores, gastando tempo com tanta gente e com tantas coisas, deixando seus filhos de lado. E digo o mesmo para os filhos. O mesmo para os filhos eu digo aqui. Cuide dos seus pais, dê atenção a eles. Se você deseja ter uma família emocionalmente saudável, a única saída é não perder de vista as propostas e orientações da palavra de Deus. Sem o Senhor, a sua família não tem sentido.
não tem esperança. Os ensinos que encontramos na Bíblia são fundamentais para o nosso bem-estar familiar. Se o seu lar está desajustado, a ordem de Deus é esta: põe em ordem a tua casa. Ainda dá tempo. Acerte o que está errado. Faça uma faxina. Mude o que tem que ser mudado. Levanta o que está caído, ou quem está caído. Restaura aquilo que está quebrado, ou quem se quebrou. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Não desista dos seus irmãos. Por que eu escolhi o texto de Isaías? Eu poderia ter escolhido o texto de Reis ou de Crônicas. Porque Isaías, o escritor, o profeta, o mesmo que deu a fatídica notícia a Ezequias, menciona que depois da cura, depois da sobrevida, depois da notícia de que Deus daria a ele, o rei, mais 15 anos, depois que teve a saúde restabelecida, a sobrevida recebida, sabe o que foi que Ezequias fez? Logo na sequência, ele escreveu um salmo, ele entoou um louvor, ele fez uma poesia, fez uma oração em gratidão a Deus. Eu quero dizer para você que Deus está dando a você hoje uma sobrevida, um tempo a mais. Faça a sua vida valer a pena. Ore mais, sirva mais, sorria mais, abrace mais, passe a salmodiar mais. Escreva poemas, poesias, escreva canções. Quem disse que a vida acabou? Se você está na terceira idade, quem disse que tem que esperar somente a morte? Realizações tardias acontecem. Sonhos podem acontecer e se realizar na terceira idade. Por isso arregace as mangas escorraçadas, mãos à obra. Há muito o que fazer. Diga não à prostração, diga não à depressão, diga não à morte. Há muita vida pela frente. Sobrevivemos a uma pandemia. Por misericórdia de Deus, pura graça, estamos aqui. Muitos dos nossos queridos se foram, estão com o Senhor, mas nós estamos aqui. Vamos viver, vamos sorrir mais, brincar mais, se divertir mais, jogar mais dominó, mais xadrez, pular mais amarelinha. Essa geração não sabe o que é isso. É a geração do quarto fechado, jogando, seja lá o que for, conversando seja lá com quem. Nós temos que tirar os nossos adolescentes e jovens, as nossas crianças do quarto e trazê-los para a sala, lugar da comunhão, do abraço, do sorriso, das brincadeiras, lugar onde a vida de fato faz sentido. Pregando hoje a minha igreja de manhã lá em Madureira, eu estava falando sobre a batalha espiritual que muitas famílias têm enfrentado. Uma geração doente que está aí, convivendo conosco. Meninos e meninas, adolescentes, jovens, crianças, já com ideação suicida, se mutilando. E se você não consegue entender que essa é uma questão puramente espiritual, é preciso abrir os olhos espirituais. Satanás não está brincando em serviço, gente. Nós temos que orar por essa geração que está chegando aí de adolescentes, muito influenciada por essas ideologias, pensando em dar fim à vida, no início da vida, coisa absurda. Nós que temos mais tempo de vida, precisamos ensinar essa geração a viver. E queremos dizer para vocês, crianças, adolescentes e jovens, é muito bom viver. E eu declaro em nome de Jesus, vida longa. Vida longa aos nossos adolescentes, jovens, crianças, vida longa, vida saudável. Longe da depressão, longe da ideação suicida, longe dos confinamentos, dos quartos escuros, longe do pavor noturno, longe das drogas, longe da violência, longe do ódio, da intolerância. Vida longa para vocês, crianças. Vida saudável. Homens e mulheres de Deus estão se levantando aqui hoje. Essas crianças serão o futuro da nação. Homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, vida longa para vocês.
E nós repreendemos todo espírito maligno sobre essas crianças. Foi bom, Camila, você traga as crianças para cá hoje. Nós precisamos ministrar sobre a vida dessas crianças. Satanás está furioso demais, gente. Demais. Ele sabe que atingir adultos é mais difícil. Ele está tentando atingir as nossas crianças, os nossos adolescentes. Mas está aqui uma igreja que vai interceder por as crianças, vai clamar para que elas saiam dos confinamentos, para que elas tenham desejo de viver, e não só viver. Aí eu falo às meninas que estão aqui, desejo de gerar vida, ventres santos, em nome de Jesus, ventres santos, que é uma geração que está sendo criada de forma distorcida, meninas que não querem se casar, não querem engravidar, nós está repreendido em nome de Jesus, ventres santos, meninos que vão respeitar as mulheres, que vão amar as mulheres, cuidar delas e não violentar. Vale a pena viver. Com base nessa história, o que podemos entender é que a nossa vida está completamente na dependência do Senhor, e que Ele cuida de todos os detalhes. Ele é o Senhor do tempo, da história, e quando pensamos que ao fim o Senhor reescreve a nossa história e nos oferece a oportunidade de recomeçar, de refazer, de ressignificar certos aspectos da nossa vida. Eu quero terminar lendo um texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. A semana que passou, eu e o pastor Joel, ou melhor, ele e eu, porque eu o acompanhei num sepultamento de uma irmã que foi membro desta igreja, irmã em Holanda, e eu li um texto que eu quero ler com vocês aqui, Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15, eu quero terminar lendo esse texto. Eu li no sepultamento esse texto, que Deus fala muito comigo, Tiago, o sábio do Novo Testamento, diz assim, Tiago 4, de 13 a 15, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pergunta que o Tiago faz, eu faço para você, que é a sua vida? Ou seja, o que você está fazendo dela? Enquanto você tem vida, enquanto está respirando, é hora de fazer as melhores escolhas. É hora de abraçar mais, beijar mais, sorrir mais, ser menos mimizento, menos chato, menos cri-cri. Abre esse dentão, sorria, gente. Cuida da saúde, vai correr, vai caminhar, vai ao médico. Relaxa, aproveita a vida. Tem que perdoar alguém? Perdoe. Ainda dá tempo. Cuidar de alguém que você há muito tempo não cuida? Dá tempo. É para ligar para alguém que há muito tempo você não fala? Dá uma ligada. Há muito tempo você não visita papai e mamãe? Hoje, dá tempo, vai visitar. Liga para ele, marca um dia, vai tomar um café com aquela amiga, com aquele amigo que você há muito tempo não vê. Ainda dá tempo. Mas a principal das decisões é entregar a vida a Cristo. Ainda dá tempo. E quem sabe nesta noite a gente aqui que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ainda dá tempo, porque é um lugar reservado para você na eternidade. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Vem cá, Priscila, nós vamos louvar ao Senhor. Se Deus ministrou ao seu coração nesta noite uma palavra, se você precisa assumir com Deus um compromisso de fazer um ajuste, um acordo com Deus, um acerto na sua vida, alguma pendência aí que você precisa hoje colocar diante do Senhor para começar a corrigir, faça em nome de Jesus. Durante essa canção quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, entregando o que você precisa acertar, o que você precisa colocar em ordem na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. E principalmente eu quero reforçar o apelo.
Se alguém entre nós que precisa hoje entregar a vida a Jesus, confessando como Senhor da sua vida, o seu Salvador, urgentemente, ainda dá tempo, sai do seu lugar e vem aqui. Alguém quer se reconciliar com o Evangelho, sai do seu lugar e vem aqui, ainda dá tempo, a porta está aberta, a arca ainda não saiu, tem lugar para você. Hoje é o dia da salvação, é o dia da reconciliação, é o dia de refazer a sua história, de dar um novo significado à sua vida. Vamos cantar. Pode sair do seu lugar. Vem aqui em nome de Jesus.